Deixa eu só testar aqui na transmissão para ver se está tudo certo. Certo. Isso aí, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar uma live aqui com o meu irmão Vanderlei. Homem de Deus aí. Irmão Vanderlei, Se apresenta aí para os pessoal aí. Sim. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vanderlei. Sou evangélico e irmão aí, conhecido aí do irmão Alexandre. Nós juntos aí congregamos na Igreja Lindo dos Vales, também gostamos de futebol, esporte. E gostamos também de estar conectado aí com os irmãos aí que estiver conectado. Uma boa noite, uma excelente noite para todos. É isso aí, irmão Vanderlei. A gente vai falar um pouquinho de futebol, da loucura que foi ontem, né? Essa Copa do Mundo aí. Sim. A gente tem alguns minutinhos aí para poder falar. Então, a respeito Pode falar. A respeito da Copa, estava assistindo ontem o jogo do Brasil, né? E a gente já sabia que porventura não ia longe, né? Por causa de um time sem amor, sem pegada, sem garra, na verdade. E a gente assistindo o jogo ontem, eu já estava imaginando que não ia progredir, né? Essa Copa aí, o Brasil, com o novo técnico, o Lancelotti, ele convocou os jogadores, porém, ele não deu muito, eu acho que ele não teve muito tempo para experimentar os jogadores que ainda não foram convocados. Assim, na minha cabeça, eu penso que tem muitos jogadores bons ainda nos clubes aqui que deveriam instalar, né? E aí fica aquela panela de chamar só jogadores do exterior, que dizem que tem mais experiência, mas o Brasil é quem está no momento melhor, né? Eu vi jogadores ali abdicando de não jogar e cadenciando muito jogo. Isso não pode acontecer. Por uma seleção brasileira, tem que ter muita pegada, né? Tem que ter garra, tem que estar no auge ali para poder jogar em cada time de seleções, né? Não é qualquer um que é chamado. Eu achei o primeiro tempo o Brasil jogou bem, conseguiu até fazer uma jogada ali, que a gente falou do pênalti. Eu achei que o Bruno Guimarães ele poderia ser meter a pancada mesmo, sabe? Isso. Mas quis respeitar demais, que... Eu acho assim, sei lá, o Vini Júnior ele deveria ter batido aquele pênalti lá. E se ele batesse até o atacante que sofreu o pênalti, que me foge da memória, eu não lembro o nome dele, o camisa 9, ele faria também sim. Matheus Cunha. O Cunha, é isso mesmo. Ele faria aquele gol. Tudo bem, foi o jogador que bateu o pênalti, ele não estava preparado, né? Então, bateu mal, mostrou o canto que ia bater e o goleiro estava ali e defendeu, né? O que dá para ver que parece que a seleção brasileira ela não ficou preparada ontem, né? Entrou. Ela estava preparada ontem para poder enfrentar os noruegueses. Aquele Haaland lá, ele é oportunista de uma bola só. A primeira que ele teve a chance foi atestada pro gol e aí já jogou o time todo para baixo, já desanimou todo mundo. Aquele gol que o Brasil tomou foi o de água fria, né? Temos probleminha técnica.
Teve uma ligação bem no meio do coisa, mas já acontece. E assim, a gente que gosta de esporte, ô Alexandre, sabemos que muitos não tiveram oportunidade de crescer no meio do futebol. Tem muitos jogadores bons. Eu, que já fui da Várzea, você também que é da Várzea, a gente sabe muito bem que tem jogadores a nível de jogar em times grandes, né? O problema é que é muita panela dentro do futebol. A gente sabe muito bem que técnicos, dirigentes, empresários, eles vivem do dinheiro, né? Então, quem tiver mais condições vai superar. Não precisa ter técnica mais. Jogadores ali, eu vi que na seleção brasileira, não tinha condições nenhuma de estar jogando ali. E porventura, o empresário, ele consegue filtrar o jogador dentro da seleção e falar, vai jogar porque é eu que estou falando. Então, se tornou os times, eu vejo dessa forma, possa ser que esteja equivocado, mas times de seleções, até times aqui brasileiros, quem joga é empresário. O empresário coloca o jogador e fala, você vai ter que colocar. Então, o técnico fica muito omisso, ele não tem aquele poder de de colocar o jogador que ele quer, né? Não sei se na seleção provavelmente deve ter isso, né? Então você vê que tem jogadores ali que eu vou dar um exemplo, o Luiz Henrique, que era ex-jogador do Botafogo, ele é um jogador excelente. Não colocou ele, colocou só os mesmos jogadores. Então esses jogadores que estão sempre convocados, eles ficam alienados, não tem o poder de poder mudar. Então ontem, naquele jogo, se o Lancelotti tivesse colocado o Luiz Henrique lá na frente, tivesse mudado o ataque, tudo bem, colocou o Endrick, só que o Endrick não estava num dia bom. Se colocasse esse Luiz Henrique, né, ele ia render muito, porque o jogador, ele quer mostrar o futebol dele, né? Então ele não teve oportunidade. Eu vi ontem isso. Eu achei que o ele tomou uma decisão errada, né? Não, provavelmente a ligação. O mal de dever é isso. Você fica recebendo logo e bem na hora, né? E esqueci de falar, gente, para quem não... deixa eu complementar aqui uma coisa. Para quem não conhece a gente, de repente está entrando na live aí, eu e o Alexandre, a gente também gosta de esporte, a gente jogamos no Society. Já tivemos time de futebol, o Alexandre já jogou no time que eu montei aqui, que é chamado Galácticos, ele já jogou na linha, já jogou de goleiro, já quebrou o galho muitas das vezes para nós, até de goleiro ele já jogou. Então, eu agradeço primeiramente aí pela amizade que eu tenho pelo Alexandre, pela companhia que a gente temos junto também. E a gente mora na região do Pimentas, para quem não conhece, né? É uma região que tem bastante time de várzea, bastante pessoas que entendem de futebol. É um momento que a gente também ama, né? Quando a gente está junto ali, de jogar um futsal ou jogar um society, a gente se conversa bastante. Eu tô aí com 51 anos, para quem não sabe, e ainda me sinto ainda bem para jogar no esporte. Não jogo em time ainda, já joguei em bastante times aí, só que agora eu prefiro estar jogando em quadra sintética ou quadra de salão, só para manter o físico mesmo, mas já participei de vários times aí, até campeão, chamado um time Coité, que é lá da Bahia, o rapaz que era... que morava aqui no bairro dos Pimentas, ele montou esse time. A gente foi campeão num campeonato que teve aqui.
E depois desse campeonato, a gente participou de vários que chegamos em terceiro e segundo lugar. Então, praticamente participei de vários times de futebol, né? O Alexandre também, creio que já joguei bastante times também. É um rapaz que gosta de esporte, que gosta de cuidar da saúde. E assim a gente vai interagindo, né? Eu já joguei alguns times aí, né? Já vi alguns times, já. Eu vou ser que o meu forte é goleiro, né? Não tem muito o que fazer. Sim. Mas assim, também a gente deu mais uma parada, né, Vanderlei? Porque a escassez de campo, né? Hoje em dia é mais o sintético mesmo, né? O sintético que tá falando mais alto, abrindo muito passagem aí. E os campos que existiam aqui, ó, só aqui na região do Pimentas aqui mesmo, tinha o Porto, tinha o Mirassol, tinha um campo aqui em frente da escola. Mirassol já joguei, já. Tinha um outro de frente da faculdade. Legal. Então foi se acabando, né? O Mirassol tinha um time, o campo de futebol Mirassol tinha um time também chamado Mirassol. Eu cheguei a jogar nesse time do Mirassol, um time bom, viu? Infelizmente o time de Várzea, infelizmente o time de Várzea antigamente quase ainda eles não existem mais. Agora os outros times que eu quase não conheço mais. Mas tem ainda os antigos, só que os que conseguiram sobreviver ainda no meio da várzea. Tem muitos que ainda não conseguiram sobreviver e aí terminaram o time, mas inclusive um time chamado Jardim Ferrão, no qual eu iniciei, eu tinha 16 anos de idade. Eu já jogava no segundo quadro do Jardim Ferrão. Ali que eu comecei a conhecer os campos de futebol. Esse time do Jardim Ferrão era 2 quadros, né? Eu joguei aqui do Nova Cidade, joguei no Santa Rosa, joguei no Vitória. Foi mais para de goleiro, joguei poucas vezes na linha, mas a minha posição mesmo era lateral direita, né? Mas o meu forte mesmo foi mais goleiro, né? Inclusive aí no canal aí, quem acompanha aí, eu tô colocando alguns vídeos aí de eu catando no gol, fazendo algumas defesas, né? O sintético que a gente tá jogando lá no centro de Guarulhos. E por sinal tá catando bem, viu? Sexta agora você catou muito bem, viu? Me surpreendeu. Eu tava vendo um vídeo aqui de umas defesas aí, que depois eu vou postar, meu Deus do céu, foi... Mas aí tem que muito melhorar ainda, porque o corpo ainda tá lento, né? Precisa ter uma agilidade, mas com o tempo a gente vai melhorando. Tá legal. É isso aí. Vanderlei, o que você achou também voltando para o assunto Copa aqui, o que você achou hoje de Portugal e Espanha? Então, eu tava no trabalho, mas de vez em quando eu dava uma olhadinha no celular, né? E o jogo trucado, né? Jogo ali que ninguém queria perder. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Brasil, né? Ficaram cadenciando o jogo até tomar um gol no finalzinho. E aí, para buscar, já era, né? Aconteceu isso, a Espanha fez o gol no finalzinho. E ela que era isso que ela queria, né? Então fez 1-0, cadenciou e já era, acabou o jogo, matou o jogo no final. Ali, eu cheguei no final do jogo lá no Chavão, lá no Chavão que não pode chamar mais de Chavão, né? É Thiago. Mas é o costume. Fui lá no Thiago lá, cheguei lá no Thiago, o jogo tava já nos acréscimos. Aí na hora que eu cheguei, os caras fizeram o gol. Os caras falaram, você que trouxe a zica para Portugal. Eu queria que Portugal passasse, né? Porque eu queria que também Portugal passasse, porque seria, vamos supor assim, a nossa língua lá também, porque o Portugal, ele fala a nossa língua, né? Seria uma representação, né? Assim, supostamente, né? Porque o Portugal também, eles têm o Cristiano Ronaldo, né? De repente é a última Copa dele, não sei.
Eu queria que eles tivessem passado, mas infelizmente não passou, né? Ele já anunciou que é a última Copa já. Então, tá vendo? Foi, né? Foi a última Copa. A gente não vai ver A gente não vai ver mais Neymar, não vai ver mais Cristiano Ronaldo, Messi. O Cristiano ainda ele se cuida bastante, né? Dependendo, pode ser que chegue lá em 2030 ele esteja, né? Porque o tanto que ele se cuida, né? Mas eu acho que Neymar dos três é um que... O Neymar vai estar com 38 anos em 2030. Ver a reportagem que ele vai estar com 38 anos. Se ele estiver bem, ainda volta a ser como se cuidar, né? Se ele colocar na cabeça que vai, ele pode jogar, né? Parar com as sei lá, acho que ele é muito festeiro, né? Gosta muito de sair, ele se cuidar mais, né? Cuidar do corpo, porque o corpo é a ferramenta do jogador, né? Mas se você vê, ele fez algumas jogadas que dá pra ver que ele tá muito pesado. Pesado. É jogador de jogar só pra tocar a bola e pronto, né? É pra só achar um parado ali, jogar. O Messi ainda tá comendo a bola ainda. Tudo bem que pegou uns times fracos, mas ele ainda joga muito ainda, né? Aquela canhotinha dele é terrível. É igual eu tava assistindo aqui, acho que foi na Casé, ele fala assim que ele corre na oportunidade certa, né? Ele não fica correndo em cima. E ele é eficiente. Ele não fica. Ele é um jogador que ele tem objetivo. Ele vai e executa o que ele vem na cabeça dele. Ele não fica cadenciando de jogar para um lado, para o outro. Ele vai sentindo ao gol, né? Ele dando uma arrancada desnecessária, né? Ele vai com um objetivo. Ele não gasta energia. A energia dele é gasta com eficiência, né? Exatamente. É isso aí. Vamos finalizar aqui essa live, né? Porque foi o horário que a gente teve até 9 horas, né? Então, pode falar as suas... Primeiramente, eu agradeço, Alexandre, pela live, esse convite que você me fez, que a sua live, esse canal cresça, que consiga alcançar bastante pessoas envolvidas no esporte, envolvido também com a palavra de Deus, né? Porque a gente somos evangélicos, gostamos sim de ouvir a palavra. Inclusive nós jogamos num sintético que o Alexandre me convidou, que tem o Igor, que tem você, que tem o irmão lá que se chama Zé, né? Que é um dos lideranças. Que é os líderes da quadra lá, que no final dos jogos tem uma oração. Então isso é muito bom, porque além da gente praticar esporte e cuidar do corpo, a gente também tem que cuidar da nossa mente, que é espiritual, né? O nosso espírito, né? A nossa conexão com Deus. Então, o esporte, ele é um complemento, né? A gente complementa o esporte e também cuidamos da saúde, que é fundamental. E além de cuidar da saúde, somos servidores da palavra de Deus, né? Então, as pessoas que estão vendo essa live aqui, compartilha essa live se puder, segue aí o Alexandre, ele vai estar postando